Meu professor de educação física acha que sabe tudo sobre menstruação, então agora eu sei tudo sobre ele. Meu namorado, homem trans, estava menstruado, então perguntou se poderia sair para usar o banheiro durante a aula. Meu namorado sente um fluxo muito intenso nos primeiros dias da menstruação e cólicas muito fortes, então naturalmente ele demora um pouco no banheiro. Meu namorado demorou cerca de 10 a 15 minutos para voltar. Porém, quando ele voltou, meu professor de educação física o ridicularizou por demorar muito no banheiro. A propósito, isso foi na frente de toda a turma. Meu namorado teve que explicar ao meu professor que ele estava menstruado e que nesses dias demorava um pouco mais para usar o banheiro. Parece uma resposta bastante razoável, certo? Errado. Meu professor então começou a reclamar sobre como isso não era desculpa, e que ele tem 3 irmãs e nenhuma delas demora tanto. Meu namorado é muito tímido e tende a se fechar quando gritam com ele na frente de muitas pessoas. Eu, sendo muito protetora com as pessoas que amo, intervi e dei um abraço em meu namorado enquanto tentava me explicar, professor, que todos os períodos são diferentes e que suas irmãs provavelmente usam absorventes internos. Também tentei dizer a ele que só porque ele tem 3 irmãs não significa que ele saiba tudo sobre menstruação. Outra garota da minha turma também lembrou a meu professor que meu namorado só saiu por 10, 15 minutos, o que não é muito tempo para usar o banheiro. Neste ponto, meu professor estava ficando vermelho. Meu namorado estava chorando neste momento, então eu disse ao meu professor: da próxima vez que você decidir falar sobre coisas sobre as quais não sabe nada, não faça isso na frente de toda a turma. O que me deixa ainda mais perplexa é que meu professor de educação física também dá aulas de saúde. Tentei conversar com o coordenador da minha escola sobre isso, mas eles disseram: o senhor asterisco inserir o nome do professor de educação física asterisco pode ter suas próprias opiniões. Além de estúpido, mas naquele momento eu sabia que nenhum dos outros professores me ajudaria. Alguns dias depois, meu professor de educação física está ausente da escola, porque está resfriado. Ele esteve ausente por cerca de 4 dias. Nesses 4 dias tive uma ideia. Quando ele voltasse eu perguntaria por que ele estava ausente da escola. Quando ele dissesse que estava resfriado eu diria a ele: bem, eu tenho um irmão e ele não demora tanto para se recuperar de um resfriado. Eu sabia muito bem que teria problemas, mas valeu a pena. Ninguém faz meu namorado chorar sob meu comando. No dia em que meu professor de educação física voltasse, meu plano entraria em ação. Quando ele disse que todos os corpos se recuperam de doenças no seu próprio ritmo, eu disse a ele: ah, mas o mesmo não pode ser dito sobre a menstruação, certo? Naquele momento ele percebeu o que eu estava fazendo. Ele ficou quieto porque sabia que não tinha mais argumentos. Foi tão bom, mas não termina aí. Resolvi que toda vez que ele fizer alguma coisa eu direi: bem, meu irmão tem branco e ele não faz branco. Isso deixa louco e não pretendo parar até que ele peça desculpas. Eu sei que é mesquinho, mas esse é o objetivo desse jogo. Editar. Juro por Deus, se ouvir mais um transfóbico dizer: mas os homens não podem ter períodos. Aprenda a ler. Eu disse que meu namorado é um homem trans. Ele pode menstruar. Fim de discussão. Também para as pessoas que chamam minha história de falsa, não me importo com o que vocês acham que é real ou não. Apenas parem de obstruir minhas notificações. Acabou o vídeo? Ainda não, então vamos para mais uma história de vingança mesquinha. Mas antes, senta o dedo no like e se inscreva no canal. Obrigado. Colega de quarto da faculdade provou seu próprio remédio. Tenho passado muito tempo neste subreddit, então gostaria de compartilhar minha história de muitos anos atrás. Então, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, dividia um apartamento com outras 3 garotas. Uma das meninas era muito difícil de conviver.
Ela frequentemente fazia sexo no sofá da nossa sala, o que é bom, mas não avisava ninguém. Eu levantava no meio da noite para pegar um copo de água e frequentemente a encontrava. Eu sou uma coruja noturna, o que ela sabia, então algum aviso teria sido bom. Ela também deu acesso ao nosso apartamento a amigos dela, que nenhum de nós conhecia. A TV da sala foi trazida por mim e muitas vezes eu voltava da aula querendo relaxar e assistir TV. No entanto, eu quase nunca conseguia usar minha TV, pois toda vez que chegava em casa, ela recebia uma amiga aleatória, enquanto ela não estava lá, e sua amiga ficava jogando videogame na TV por horas a fio. Para continuar a saga, ela tomava banhos que duravam horas e sempre acabava inundando o banheiro. Ela nunca contribuía com a limpeza e estava sempre entupindo o ralo, por isso as inundações do banheiro aconteciam regularmente. Eu mal conseguia usar o banheiro, tinha que ter cuidado ao andar pela sala e nunca tive acesso à TV que trouxe. Como mencionei, ela nunca contribuiu para a limpeza. Sempre que ela cozinhava, os pratos se acumulavam. Ela tinha uma coisa em que, digamos que uma receita pedia 2 colheres de sopa de um ingrediente, ela tinha que usar uma colher individual separada para cada colher de sopa necessária. Isso fazia com que a pia ficasse cheia de pratos depois de apenas uma refeição, e chegava ao ponto em que não conseguíamos nem abrir a torneira para lavar as mãos. Agora, antes de cada intervalo, nosso apartamento tinha que estar impecável, pois alguém viria verificar e poderíamos ser multados. Na minha escola, você ficava no campus todos os 4 anos, então este era um dormitório com regras da escola. Durante as férias de outono, feriado de ação de graças e férias de inverno, fui a última a sair e sempre fiquei com as tarefas de limpar a bagunça dessa colega de quarto. Todas as outras limparam suas coisas e nunca causaram problemas. Quando chegaram as férias de primavera, eu já estava farta. Mais uma vez, fui a última a sair do apartamento, então coube a mim fazer a limpeza final. A pia estava mais uma vez cheia com todos os seus pratos e ela já havia ido para casa para o intervalo. Decidi que não iria limpar a bagunça dela novamente. Então, em vez disso, peguei todos os pratos sujos e coloquei-os na mesa e na cama. Deixei um post-it dizendo: se você não quer que isso aconteça novamente, limpe você mesmo. Houve tantas outras coisas horríveis que ela fez conosco, mas a bagunça e a falta de limpeza foram as coisas que mais me irritaram. Eu terminei de limpar a bagunça dela e se alguém tivesse problemas por causa da bagunça, deveria ser ela. Então pensei que era justo que todos os seus pratos sujos acabassem como uma pilha em todas as suas coisas. Nunca vi a reação dela e ela não falou com nenhum de nós depois disso, nem passou muito tempo no apartamento. Eu nunca tive que lidar com a limpeza dela novamente, então pareceu uma vitória para mim. E história 3. Jogar ovos no meu carro? Divirta-se lavando e depilando por horas. Por algumas semanas, desde que as aulas começaram, 2 garotos do ensino médio do bairro, eles são irmãos, têm brincado com meu irmão, também em idade do ensino médio, na escola, no ônibus e na vizinhança. Nada muito sério, mas coisas super chatas como levar a mochila no ônibus, xingá-lo e levar seus brinquedos para a piscina do bairro. Ele me contou, com idade universitária, sobre isso e me pediu para ajudar, então da próxima vez que eles apareceram enquanto estávamos na piscina, eu os mastiguei por alguns minutos, e eles quase se cagaram. Isso pareceu resolver o problema por alguns dias, depois dos quais me tornei o alvo deles. Agora eles não mexeram comigo diretamente, mas sim com o meu carro. Com a ajuda dos meus pais, comprei recentemente um Toyota Camry TRD V6 2021. Eu também tenho um carro bem mais antigo do colégio, presente do papai, mas esse é realmente meu orgulho e alegria.
Pergunte a qualquer um dos meus vizinhos e eles saberão o quanto eu adoro isso. Eu lavo praticamente todo fim de semana, haha. Agora, ontem mesmo, quando eu estava quase terminando de aplicar uma camada de cera, corri para dentro para pegar um copo d'água. Faz 97 graus aqui em Atlanta, SMH. Saio para a garagem e vejo aqueles filhos da puta fugindo com uma caixa vazia de ovos e meu maldito carro coberto de gemas e cascas de ovo. Eu perco a cabeça e grito algumas palavras desagradáveis para eles. Não só eu tinha lavado, mas também encerado neste fim de semana e essa merda leva horas para fazer um acabamento realmente limpo. Felizmente não notei nenhum dano na pintura. Agora eu prontamente dirijo meu carro coberto de ovo até a casa dos pais daquelas crianças e bato. Expliquei ao pai o que aconteceu e todo o contexto. Essas pessoas foram mais hostis do que amigáveis no passado, mas o pai parecia chateado com o que aconteceu e percebeu como meu carro estava fodido. Agora, esse cara é um veterano da marinha do tamanho de um Linebacker. Ele imediatamente ligou para seu filho mais velho e gritou para ele trazer os dois para casa agora. ATP, o pai está se desculpando profusamente pelo comportamento dos filhos e, alguns minutos depois, eles aparecem. Este homem tem a voz de um sargento instrutor e trouxe lágrimas aos rostos de seus filhos em segundos. Fiz eles fazerem flexões e essas merdas ali mesmo, do lado de fora do UFAL, com nós dois assistindo. Depois disso, ele me pede para ir para casa e eles chegarão em alguns minutos para limpar meu carro. Todos os três vêm e eu ordeno que aqueles pirralhos enxaguem, lavem, sequem e tudo mais. O tempo todo o pai ficou ali apontando os erros dos filhos. Fizemos isso por horas até meu carro ficar impecável e brilhante como um diamante. Antes de partirem, ele fez seus filhos se desculparem novamente pelo que fizeram. Mesmo que tenha sido um grande inconveniente no meu sábado, ainda sinto que foi um dia maravilhoso, pois sei que aqueles chimpanzés viscosos nunca mais vão mexer comigo ou com minha família. História 4. Arrombar meu armário? Receba o prêmio que você merece. Isso aconteceu anos atrás, quando eu estava no ensino médio, mas achei que era perfeito para este substituto. A escola que frequentei deu a cada aluno um armário, mas o aluno teve que fornecer seu próprio cadeado para eles. São adolescentes e eles ficam muito turbulentos indo de uma aula para outra, então as fechaduras foram muito importantes para tentar impedi-los de entrar. Você sabe como que deveria fazer. A forma como você conseguiu seu armário foi por ordem dos sobrenomes na sala de sua casa, de modo que uma fileira inteira seria dedicada a uma turma. Isso é um pouco importante para mais tarde. De manhã, meus amigos e eu passávamos perto do meu armário porque ficava em uma seção maior de estudantes, para que pudéssemos conversar com todos que chegavam pela manhã. Perto do final do ano comecei a trazer salgadinhos como donuts ou doces para compartilhar com eles e guardava o resto no armário para depois. Na época, eu tinha uma fechadura muito boa e sofisticada para o armário, então foi muito difícil tentar retirá-la sem o combo original, então pensei que não teria nada com que me preocupar. Portando para a aula depois do almoço, um grupo de rapazes chega atrasado para a aula e todos tinham pacotes de maionese que estavam jogando fora enquanto riam como loucos. Só consegui ouvir algo sobre uma fechadura antes de eles se dispersarem. Chego ao meu armário no final do dia e está pingando maionese. Tinha mais maionese do que fechadura. Na tentativa de economizar, coloquei uma sacola para levar para casa e limpar. Acabou bastante arruinado e como o final do ano estava chegando, pensei que ficaria bem sem ter um por algumas semanas. No dia seguinte, entro e guardo minhas coisas e coloco meu almoço na prateleira do armário antes de começar o dia. Volto horas depois e encontro a comida que havia sido levada, comida e jogada por todo o corredor. Estou chateado neste momento porque o grupo de caras que tomou a maionese tinha um cara na minha sala com o nome logo antes do meu e ele sempre via o que eu estava colocando lá.
Fui para casa e encontrei uma fechadura velha e barata e trouxe-a na esperança de impedir que isso acontecesse novamente. Não, eles terminaram e saquearam novamente. Tentei outro, mesmo resultado. Eu até tentei apenas um cadarço para ver se eles deixavam como estava. Novamente, saqueado e o cadarço amarrado na fechadura do cara. Então agora estou chateado e a escola não fez nada depois que eu denunciei, então tive que ser criativo. Eu sabia que eles sempre buscavam o que estava mais na frente no centro e sempre entrariam se vissem que eu havia trazido meu almoço ou lanches. A solução: molho picante de pimenta fantasma coberto com jujubas. Comprei 2 potes de jujubas com sabor Dr. Pepper e molhei um pote no molho picante. Na manhã seguinte, fiz um grande alarido sobre encontrá-los em uma loja de doces muito legal e fui tão longe e ofereci ao grupo de rapazes alguns dos normais antes de colocá-los no armário onde eles pudessem ver. Dos normais com os de molho picante deixei-os fazerem suas coisas. Acabei saindo mais cedo da aula para ir ao banheiro antes do almoço e encontrei jujubas meio mastigadas espalhadas pelo corredor. Enfim, os caras ficavam arrombando meu armário para roubar minha comida, então deixei jujubas com molho picante de pimenta fantasma para eles e eles me deixaram em paz. História 5. Roube de mim, agora eu roubo meu dinheiro de você. Olá colegas reditores e mesquinhos vingadores, então li todas essas histórias e decidi que já passou tempo suficiente e agora posso confessar que minhas frustrações estão tirando o melhor de mim. Anos atrás, éramos eu e um colega de quarto, ambos homens, morando em uma casa pequena. Nós dois namoramos e nossas respectivas parceiras, ambas mulheres, que também moravam conosco. O aluguel deveria ser dividido em 4 partes porque isso é justo para todos. Para o bem desta história, aqui estão os nomes para ajudar a manter todos no caminho certo, então prosseguiremos. Eu Almático, colegas de quarto GF, meu parceiro na época, AB, bebê chato da vaca. Minha namorada e eu estávamos nos estágios finais, 2 anos restantes, da faculdade, indo para a escola em tempo integral e trabalhando mais de 30 horas por semana. Meu colega de quarto trabalhava em tempo integral e a vaca não fazia absolutamente nada para contribuir com a sociedade e ficava em casa o dia todo com seu bebê e fumou o dia todo. Nossa casa estava equipada com um monte de câmeras de segurança que gravavam tudo e depois de 7 dias apagavam. A configuração do sistema de segurança estava no meu quarto e eu era o único que sabia como operá-lo. Morávamos em um bairro decente, mas ainda assim teve problemas com o crime. Minhas frustrações começaram quando eu chegava em casa depois do trabalho e ia para a escola e tentava estudar tarde da noite, enquanto a AB gritava e chorava a noite toda, tornando bastante desafiador para mim manter a sanidade. Também tivemos problemas com nossos veículos sendo arrombados e vandalizados. Um dia, quando eu estava passando pelas câmeras de segurança, notei a vaca e um cara qualquer passando pelo meu carro GFS e tirando coisas da bolsa dela. Esse @H estava destrancando nossos carros e roubando nossas coisas na garagem. Ela nunca confessou tudo e, embora eu tenha contado ao meu colega de quarto e mostrado a filmagem, nunca recebemos nada em troca. Tivemos que obter novas licenças, números de cartão ST. Algumas semanas se passam e minha namorada e eu começamos a tirar nossos pertences de nossos carros e colocá-los em nosso quarto. As coisas simplesmente desapareciam aleatoriamente. Dinheiro, joias, objetos valiosos, etc. Mas ninguém estaria em casa, exceto a vaca. Quando essas coisas magicamente me perguntei. Minha namorada e eu fomos levados ao limite depois de 3 a 4 meses, e pudemos ver que essa vaca era a raiz dos problemas, enquanto todo mundo estava longe dela e esse cara estranho e aleatório estaria roubando bem debaixo de nossos narizes. A polícia nunca poderia fazer nada porque como ela também estava alugando e permitiu que esse cara entrasse em casa, não havia câmeras lá dentro e, portanto, nenhuma prova de que era algum deles.
No dia em que minha namorada e eu nos mudamos, fiquei tão irritado e furioso que entrei na sala das vacas. Ela havia saído de algum lugar. Fiz questão de desligar todas as câmeras para que nada pudesse ser rastreado. Acabei encontrando alguns pedaços das joias levadas, cerca de 2.000 em dinheiro, minha carteira GFS desaparecida e não estou orgulhoso, mas isso me irritou, agora tendo encontrado todas as evidências. Então, o que qualquer pessoa calculada faria em vez de simplesmente pegá-lo? Eu saqueei o quarto das vacas, arranquei as gavetas, vasculhei as roupas por toda parte, virei o colchão e quebrei o abajur dela. Depois baguncei a sala e minha namorada e simplesmente saímos de casa deixando as portas da frente e de trás abertas para que parecesse um assalto. Mais tarde naquela noite recebemos um telefonema da polícia dizendo que eles querem nos interrogar. Descemos, a vaca está furiosa e incontrolável gritando que éramos nós e ela sabe que foi etc. Mas educadamente dizemos ao policial que não moramos mais lá, eles são bem-vindos para verificar nossas carteiras. Mas não fomos nós e na verdade já tivemos vários problemas antes neste endereço. Se eles gostariam de verificar as várias reclamações que havíamos apresentado, eu disse, já que não moramos mais lá, para perguntar ao garota se por acaso ela deixou a casa destrancada, o que ela fez, e eu informei ao policial que talvez alguém tenha invadido. Espere. Nós morávamos aqui na verdade tem um sistema de segurança e câmeras talvez eles possam pedir para a vaca Momo evitar mostrar as câmeras, obviamente ela não podia e não sabia como fazer nada. Os policiais nos agradeceram pelo nosso tempo, consideraram isso como arrombamento e invasão sem suspeitos e nada mais foi ouvido da vaca e passamos a ter condições de vida pacíficas em outro lugar. Resumindo, colegas de quarto roubaram da minha namorada e eu várias vezes, acabamos nos mudando, roubando muito mais de volta, saqueamos o antigo quarto dela, e mesmo com a polícia presente tentamos ajudar a polícia a encontrar quem faria tal coisa, mas nada poderia ser feito ou provado.